plenário do Supremo Tribunal Federal deve analisar hoje uma ação direta de inconstitucionalidade contestando lei do Estado do Paraná que determina prazo para cobrar de agente o dano causado à administração pública. A lei estadual de 2005 determina que os procuradores do Estado devem ajuizar no prazo de 90 dias ação para cobrar o prejuízo naqueles casos em que a administração pública for condenada a pagar uma indenização. Se o prazo não for respeitado, serão obrigados a pagar multa. Para o governador do Paraná, autor da ação, a matéria de regime jurídico de servidor público estadual é de iniciativa privativa do governador, conforme legislação. Desde 2005, o STF suspendeu os efeitos da lei estadual. Agora, os ministros devem decidir se houve ou não invasão de competência por parte da Assembleia Legislativa Paranaense. O relator é o ministro Luiz Fux. E aqui no estúdio está a consultora jurídica da TV Justiça, Gisele Reis, que vai explicar para a gente agora os processos previstos na pauta de hoje no plenário do Supremo Tribunal Federal. Boa tarde, Gisele. Boa tarde, Rafaela. Queria que você explicasse em relação ao que nós assistimos agora, a reportagem, qual é o valor da multa prevista na lei. Essa legislação traz, na verdade, uma multa de 1/30, e essa multa é com base na remuneração mensal do procurador do Estado. Então, a legislação, ela trazia um prazo. A partir do momento em que se tinha a condenação da administração pública em uma ação de indenização, a partir do trânsito em julgado dessa decisão, ou seja, quando ela se tornasse irrecorrível, não haveria mais possibilidade de ser discutida na Justiça, passaria a correr um prazo de 90 dias para que o procurador do Estado ingressasse na Justiça com uma ação para cobrar do agente público os prejuízos causados à administração pública. Se não houvesse essa atitude, essa providência do procurador do Estado, haveria então a incidência dessa multa prevista na legislação de 1/30 com base na sua remuneração mensal. Agora, o que levou o Supremo a suspender em caráter liminar a validade dessa lei? Na época, inclusive foi uma decisão tomada por unanimidade, todos os ministros decidiram então suspender essa norma, e o que levou o plenário a decidir dessa maneira foi uma suposta inconstitucionalidade formal. De acordo com os ministros, haveria ali sim pelo menos indícios de que realmente essa lei teria ido contra as normas previstas na Constituição Federal em relação à formação das leis, porque neste caso se tratou de uma lei de iniciativa parlamentar e por ter tratado sobre o regime jurídico dos servidores estaduais, deveria ter sido de iniciativa do chefe do executivo local e não da iniciativa parlamentar. Além desse aspecto, e aí na época, inclusive, os ministros mencionaram julgamentos anteriores do Supremo Tribunal Federal também nesse sentido, de usurpação de competência, eles também entenderam por bem suspender a norma, porque já estava na iminência dessa multa começar a ser aplicada. Então, em razão do perigo da demora de uma decisão e da iminência da multa começar a ser aplicada, o plenário decidiu, então, suspender a norma liminarmente e até que ela seja definitivamente discutida, até que essa ação seja definitivamente discutida. Então, é na sessão plenária de hoje que os ministros devem definitivamente tratar sobre o mérito dessa ação direta de inconstitucionalidade, confirmando ou não essa liminar. E também, provavelmente, na sessão de hoje, uma outra ação direta de inconstitucionalidade questiona a competência da Assembleia Legislativa de Alagoas, que alterou o número de membros de conselheiros na Secretaria de Educação do Estado. O governador quer suspender a emenda constitucional alagoana, que permitia a alteração pelo Legislativo. A emenda constitucional de número 24 de 2002 alterou a Constituição de Alagoas e determinou, entre outros, o número e a forma como representantes de professores das redes particular e pública de ensino, além de estudantes e de instituições, participam das reuniões na Casa Legislativa Estadual. Para o governador, essa mudança viola o princípio da independência dos poderes previsto na Constituição Federal. No parecer do Ministério Público Federal, a Procuradoria-Geral da República afirma que cabe ao chefe do Executivo a iniciativa para propor criação, estruturação e atribuições dos órgãos do Executivo, como é o caso do Conselho Estadual de Educação, e por isso considera a emenda inconstitucional. A Advocacia Geral da União também opinou pela inconstitucionalidade da emenda, mas caberá ao plenário do Supremo decidir se houve invasão de competência. O relator é o ministro Dias Toffoli.
Gisele, nesse caso também nós vimos um vício de iniciativa, né? O que significa isso? Quais os impactos para uma possível inconstitucionalidade? Existem no sistema, quando chega aqui no Supremo Tribunal Federal, dois tipos de inconstitucionalidade que o Supremo Tribunal Federal analisa. As chamadas inconstitucionalidades materiais e as inconstitucionalidades formais. Nos casos de vício de iniciativa, seria um exemplo de inconstitucionalidade formal. E quando é que isso acontece? Acontece quando não há um respeito às normas, ao procedimento previsto na Constituição Federal em relação à elaboração das leis. Por isso que se diz que é uma inconstitucionalidade formal, por não ter observado a forma como as leis devem ser elaboradas. Então, isso pode acontecer quando não se tem, por exemplo, respeito ao quórum na aprovação da legislação, ou por vício de iniciativa, a lei deveria ser proposta pelo chefe do executivo e é proposta por parlamentar ou vice-versa. Então, essas situações, elas acabam também gerando uma inconstitucionalidade, mas não se trata, neste caso, de uma inconstitucionalidade em relação à matéria que está sendo tratada na lei, mas sim em relação à forma como a lei foi elaborada. Houve a ofensa, quando há situações dessa natureza, a ofensa ao que se chama de processo legislativo. Na pauta de hoje nós temos ao todo 7 processos. 5 deles tratam de uma suposta inconstitucionalidade formal. Agora, hoje também está prevista a eleição para a nova presidência do STF. Como é que funciona? Bom, o presidente do STF também é o presidente do CNJ e está previsto para hoje a eleição da presidência, tanto do presidente quanto do vice-presidente do Supremo Tribunal Federal. Existe uma previsão no regimento interno de que eles são escolhidos pelo plenário do Supremo Tribunal Federal. Tradicionalmente, o Supremo Tribunal Federal tem adotado uma votação simbólica, de tal forma que a eleição tem sido a do ministro mais antigo na Corte. Isso tem ocorrido ao longo dos anos, nós vimos isso nas eleições passadas. Então, aquele ministro com mais tempo em casa, que ainda não foi presidente do Supremo Tribunal Federal, normalmente é o que tem sido eleito como presidente nessas eleições simbólicas. Mas o regimento interno também prevê que, para que essa eleição aconteça, é necessário que estejam na sessão pelo menos 8 ministros. E a votação ganha aquele que receber o maior número de votos, é uma votação por maioria. Haverá tanto a eleição do presidente do Supremo Tribunal Federal, como também do vice-presidente. E o mandato é de quantos anos? O mandato é de 2 anos, vedada a reeleição para o período seguinte. Logo após a eleição da presidência, haverá então a marcação para uma sessão solene, que é a sessão da posse, que deve ser divulgada também na sessão de hoje, a data em que será efetivada a posse desse ministro que será eleito.